logo depois do fim do jogo do Corinthians contra o Vasco ali, da vitória por 1-0, Itaquera virou baile. Tá lá no telão. Isso aí foi uma provocação do Corinthians, faz referência a uma música da torcida do Vasco. Alfinetada ali, natural, zoeirinha de futebol, sem nenhuma repercussão. Então, não para a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que fez uma denúncia. O Corinthians pode até ter que pagar R$100 mil por causa dessa brincadeira, dessa piada aí. Deixa eu chamar a Denise Tomás Bastos. Denise, tempo fechado aí. Desculpa, não consegui fugir do trocadilho quando apareceu sua imagem na tela. Tempo fechado no Corinthians, seja bem-vinda. Tempo fechado e começando a chover, viu? Parece que tem uma mística no Globo Esporte. Começa o vivo, começa a chuva, viu, meu amigo Jodar? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Em relação a essa denúncia, né, que o Corinthians pode pagar até R$100 mil, a multa vai de R$100 até R$100 mil. E ela se enquadra no artigo 191, que pune condutas que, embora irregulares, não afetam diretamente o resultado. E é isso que foi denunciado, porque, segundo eles, isso não foi uma conduta regular, foi uma conduta irregular. Não gostaram dessa provocação. Além disso, teve uma outra denúncia, viu? Isso por conta da falta do volante André no Thiago Mendes, uma falta muito dura, e com isso o André pode pegar até 6 jogos de suspensão. Esse foi o segundo cartão vermelho no mês do jogador, que foi conversado com ele, né? Os jogadores conversaram com ele no fim do jogo, porque eles sabem que é um jogador muito jovem, então eles conversaram disso. Tem que ser mais leve, mas a gente te apoia, e conversaram bastante com ele, viu Jodar? Mas ele fica à disposição aí para Libertadores, né? O Corinthians que pega o Peñarol. Informações do jogo, Denise? Sim, ele vai pro jogo com quinta-feira contra o Peñarol, tá fora só do jogo no Campeonato Brasileiro. Aqui fora ali, dando autógrafo, é o Mateuzinho, que também vai pra esse jogo, tá suspenso no jogo contra o Mirassol, né? Pegou 2 jogos de gancho lá atrás no jogo contra o Palmeiras, mas pro jogo contra o Peñarol na quinta-feira, o André joga. O Corinthians treinou hoje de manhã, amanhã treina durante a tarde, e aí sim finaliza a preparação para essa partida contra o Peñarol. Lembrando que o Corinthians é o líder do grupo E, Jodar, venceu as 2 primeiras partidas por 2-0, o Corinthians que não sofreu gols nessa era Fernando Diniz. 6 jogos sem 0 vazamento, né? 100 gols sofridos a equipe corintiana, meu amigo. Obrigado, Denise. E para esse jogo contra o Peñarol, o novo velho Diniz vai para sua 7ª partida no comando do Corinthians, e ele tem mostrado novos truques desde que chegou. Eu não esperava isso. Quem diria que o Diniz ia ajudar mais um jogo sem levar gol? É só bater o olho na internet, você vai ver o corintiano surpreso. Então, vamos entender que Diniz é esse. Você não quer dar a bola pra cara sozinho, ei! A gente sempre pensou e viu todos os trabalhos dele realmente focado em jogar pra frente, em fazer mais gols. E ele chega realmente com uma consciência, vamos dizer, defensiva, sem pressa pra ficar pressionando. 6 jogos, nenhum gol sofrido. Isso não acontecia no Corinthians havia 11 anos. É uma marca nova até mesmo pro Diniz. Nas últimas passagens por Vasco e Cruzeiro, a média foi de um gol sofrido por jogo nas 6 primeiras partidas. É uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que eu fui melhorando muito em relação a esse aspecto na minha carreira inteira. O que está mais ajudando aqui, eu acho que os jogadores, de maneira geral, eles entenderam que todo mundo precisa ajudar. Tá aí um dos segredos. Uma baita entrega. Tentar... Desculpa. Correu muito. É uma baita entrega sem vaidade de posição. Para o Raniel na cobertura, tira. Não, ali teve um escanteio pros caras. Ele deu o contra-ataque, o Pedro Raul tava dentro da pequena área nossa para defender. Então, se a gente conseguir manter o grupo inteiro esse espírito, essa garra, vai ser Repara como o discurso tá alinhado. Isso foi há quase 15 dias. Domingo, Gustavo Henrique bateu na mesma tecla. Tem colocado muito na nossa cabeça que precisamos defender bem todo mundo. Esse aqui é um conjunto, né? São 11 marcando e 11 jogando. Nem sempre 11. Vermelho, está expulso André. 2 dos 6 jogos com o Diniz terminaram com pelo menos um jogador expulso. Isso abriu espaço para os improvisos. O Mateuzinho suspenso, coube ao volante Raniel quebrar um belo galho de lateral direito. O Raniel fez uma partida brilhante hoje. Tá de parabéns. Obviamente, com a partida que ele fez hoje, ele passa numa eventualidade
pelo menos ser opção. O Diniz, ele não tem muito essa questão, esse problema desse improviso com muita consciência, até porque ele tem o domínio ideal daquilo que o atleta ele pode fazer. Nesse começo de trabalho, ficar com a bola não tem sido prioridade. O time teve posse maior em apenas 2 confrontos. É um Diniz diferente mesmo, mas certas coisas não mudam, né? Fui falar com o Gustavo Henrique e repara nessa voz de fundo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O jeitão maluco do bem tá igual. É lutar até o final, tamo junto e na hora que vai embora, você fica tipo, parabéns pra todo mundo. Mas quando perguntarem que Diniz é esse, lembre-se de que é o Diniz com a cara do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Pelo menos, é o que eu imagino, tentando analisar de que maneira o tribunal poderá, né, acabar punindo o André, que inclusive foi abraçado de certa forma pelo elenco, mas tomou uma carraspana, digamos assim, do seu treinador. O Fernando Diniz defendeu o André no episódio do gesto obsceno, mas nesse episódio da falta ele realmente entendeu que foi uma ação desmedida e tudo mais, mas que é um bom menino, que joga muita bola, que precisa, enfim, de uma conversa, aquela coisa toda. Aquela chamadinha do chefe, do pai, né? Aquela coisa. Mas o Ranieri revelou na zona mista, né, de que o Rodrigo Garro foi um dos primeiros a conversar com ele, dizendo que, olha, a gente estava com você quando você estava fazendo gols, você estava numa boa, e a gente está mais com você ainda agora. E é natural que o elenco, especialmente os líderes, abracem, porque eu entendo a ira do torcedor, ele está realmente fora de esquadro, assim, né, o André, desde a proposta do Milan, mas quem está lá dentro, convive com ele, tem dentro de um grupo ali, é natural, você vai defender o teu companheiro, entender que é do jogo, né, muitas vezes você acaba cometendo um ato ali que gera uma punição e pode acabar deixando o time na mão, pode acabar prejudicando o time, que você possa cometer erros, como um jogador que perde um gol, perde um pênalti, acontece, os caras estão lá e eles estão lá para se defender e tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes. Agora é preciso também que dentro desse apoio exista uma conversa, uma orientação, saber como é que tá, o que tá acontecendo, tem algo que eles possam fazer. O que mais me deixa satisfeito nessa história toda é você ver o Rodrigo Garro assumindo mais uma vez, de novo, um papel de protagonismo, de liderança, que ele sempre exerceu desde que ele chegou ao Corinthians, mas que ficou um pouco diminuída por conta do momento técnico dele, né, e até físico. Ele viajou para a Espanha para tentar curar uma dor crônica no joelho, ele ficou afastado durante um tempo, ele teve muitas lesões, ele não conseguiu engatar uma sequência, diferentemente daquele Garro que chegou no segundo semestre de 2024. Então o Garro tomando a frente, hoje sendo um líder técnico do time, cara, eu acho que é uma grande notícia. Ganha o Corinthians porque o Garro sempre se envolveu com a causa Corinthians, ele sempre quis ser um protagonista, ele ficou também um pouco sentido com aquela perda da camisa 10, a gente sabe, é um episódio obviamente superado, mas naquele momento foi um pouco difícil, né? Porque o Garro termina o ano como o melhor camisa 10 do Brasil e ele é obrigado por contrato a ceder a camisa 10 para o Memphis. Mesmo que o clube tenha valorizado muito a história dos camisas 8, né? Como por exemplo, o grande ídolo Sócrates. Mas a gente sabe que não foi legal, mas o próprio Garro, né, superou isso naquele momento e hoje, tendo esse protagonismo, né, um cara que já é o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro desde a estreia do Fernando Diniz. Ele tem 4 assistências em 5 jogos. É impressionante, cara, o que o Garro tá fazendo no time, o que ele tá jogando, o que ele tá sendo influente, e isso melhora, inclusive, esse aspecto emocional a ponto dele conseguir ser o líder que o André hoje precisa. Eu acho que essa é a principal leitura de tudo que está acontecendo. Mas, enfim, o André pode pegar até 6 jogos, acho que ele vai pegar 2. Agora, tem outras denúncias do STJD, como, por exemplo, o Corinthians foi denunciado no artigo 191, com multa prevista entre R$100 e R$100 mil, pela frase no telão dizendo Itaquera virou baile. Que é uma frase
que os vascaínos utilizam muito em São Januário, né? A barreira vai virar baile, que eles cantam, inclusive, né? Em São Januário, e aí o Corinthians fez uma provocação e Itaquera virou baile. Num jogo vencido por 1-0, no sufoco, com 1 a menos e tudo mais. Mas, cara, assim, eu até sou um cara né, o Joãozinho do passo certo, né? Eu sou da regra, eu acho que tem que cumprir regras e tal. Normalmente o pessoal me chama de careta. Agora, quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho que dar valor pra quem diz que o futebol acabou, né? Porque, pô, é igual o Corinthians certa vez contra o Inter, botou lá no telão, põe no DVD. Gerou uma celeuma danada, mas caramba, velho, se não puder fazer isso, pô, você tá na tua casa, né? Você coloca uma frase ali pro teu torcedor ficar feliz. Não tem nenhum desrespeito aqui com o Vasco, não tem nenhuma conotação de diminuir, nada, cara. É uma provocação sadia. Pô, virou. E outra, a frase Itaquera virou baile. Porque os torcedores estão comemorando, como se estivessem numa festa, tá tudo bem. Mas é uma frase que o Vasco usa. Pô, cara, de verdade, eu sou o primeiro a dizer, pô, não pode, pô, isso não é legal, o futebol não pode normalizar tudo, não é mundo paralelo, pô, eu sou o chato do rolê, eu sou. Agora, os caras conseguiram ser mais chatos que eu. Ô, STJD, aí, cara, aí é querer aparecer demais, entendeu? Aí é querer muito protagonismo, aí é querer fazer julgamentos políticos, os caras lá aparecer. Fala, fiel torcida. Hoje trago uma notícia que pode movimentar bastante os bastidores do Corinthians e deixar a torcida ainda mais animada para a sequência da temporada. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., Corinthians está em negociação com o jogador Mikael. Isso mesmo. O atacante, que já mostrou muita qualidade e velocidade no futebol brasileiro, pode estar muito próximo de vestir a camisa do Timão. A diretoria alvinegra vê o jogador como uma grande oportunidade de mercado e acredita que ele pode chegar para ser uma peça fundamental dentro do elenco. O nome de Mikael agrada bastante ao técnico Fernando Diniz, que já deixou claro internamente que deseja reforços de peso para aumentar o nível competitivo da equipe e dar mais opções ao setor ofensivo. Mikael é visto como um atleta de muita intensidade, habilidade no 1 contra 1, velocidade pelos lados do campo e capacidade de decidir partidas importantes, características que combinam muito com o estilo de jogo que Fernando Diniz pretende implantar no Corinthians. A ideia do clube é oferecer um contrato de 3 anos ao jogador, mostrando confiança no seu futebol e também pensando em um projeto de médio e longo prazo. O Corinthians entende que Mikael chegaria para ser titular absoluto, elevando o nível técnico da equipe e trazendo mais experiência para um elenco que busca voltar a brigar por títulos importantes. A torcida, claro, já começa a se empolgar com essa possibilidade, principalmente pela necessidade que o time tem de um jogador decisivo no ataque. Alguém que possa chamar a responsabilidade e fazer a diferença nos momentos mais complicados da temporada. A diretoria trabalha com cautela para que a negociação avance de forma positiva, sabendo que não é uma operação simples, mas existe otimismo nos bastidores, e a expectativa é de que novidades possam surgir em breve. Mikael tem um perfil que agrada muito não só pela qualidade técnica, mas também pela entrega dentro de campo, algo que a torcida corintiana valoriza bastante. O jogador pode ser exatamente aquele reforço que faltava para dar um novo gás ao elenco e ajudar o Corinthians a buscar resultados ainda melhores. E você, torcedor corintiano, aprova a chegada de Mikael no Corinthians? Acha que ele seria titular absoluto e ajudaria o clube a conquistar título? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilha esse vídeo com outros corintianos e fique ligado porque a qualquer momento podem surgir novas informações sobre essa possível contratação que promete agitar o mercado da bola no Parque São Jorge.